legal. Peraí, qual que é o tema mesmo que vai ser, que eu já vou escrever? O tema é você, o cinema das mulheres. Você é a sua trajetória. Primeiro, queria super te agradecer. Eu estou querendo, na verdade, conversar, assim, conhecer mais. Há bastante tempo eu fiz um documentário chamado Cinema das Mulheres, que é mais ou menos da mesma época do As Protagonistas, lá na mesma época que começou esse projeto lá no Cine Brasil. Eu tenho um outro projeto lá com eles também. Ah, que ótimo, Vanessa, olha só. E você sabe que e o teu está lançando? O meu lançou no Prime, deve ter uns 6 meses que saiu, mas eu tenho uma série lá no Cine Brasil chamada Literatura Substantivo Feminino, que Que bacana. Enfim, e durante eu já conheci, eu vi o teu filme há muitos anos atrás, o Céu de Estrelas. É um filme que me marcou assim pra caramba, assim, como quando eu comecei a estudar cinema e tal. Que legal! Durante toda a minha pesquisa do cinema das mulheres, você aparecia como uma das mulheres, um dos grandes nomes ali do cinema de retomada, né? Se a gente, então, enfim, não consegui falar durante o documentário. E, enfim, que bom que a gente está falando aqui agora. Que legal. Queria começar pedindo para você falar um pouquinho sobre o seu encontro com o cinema. Como é que foi? Eu sei que você já vi entrevistas suas, você falando que pequenininha já gostava muito de cinema, foi uma coisa que fez parte da sua infância. E queria que você trouxesse algumas memórias, assim, não precisa ser a primeira vez que foi ao cinema, mas alguma memória de cinema durante a tua infância que te marcou a ponto de também já vi declaração sua falando que se não fizesse cinema não faria nada, que você precisa do cinema. Então, imagino que isso veio de uma construção, né, de que vem desde quando a gente é pequeno. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse teu encontro com o cinema, ou esses seus encontros com o cinema, desde quando você era pequenininha ainda. Pois é, olha, eu acho que cinema tem uma coisa assim de ser uma linguagem muito, né, da geração dos meus pais. Eles iam ver, minha mãe adorava cinema, enfim. Então, né, a gente ia ao cinema pequenininha. Eu morava no centro da cidade, tinha aquele Cine Metrópolis ali perto. Aliás, todos os cinemas praticamente eram no centro da cidade, né? Então fazia um pouco parte assim do nosso lazer, e ao cinema quando tinha algum filme livre, né? E, enfim, acho que eu cresci com esse encantamento, né? Com a sala escura. É uma hora de se divertir, de, enfim, é um lazer, né? E é também o encantamento de você entrar numa história que não é a tua, de você ser transportado para um outro universo. Então, esse encantamento, acho que é o que faz, né? É o que move as pessoas ao cinema até hoje. E é claro que, né, depois de um tempo você vai criando outros gostos, né? Você vai, acho que eu e todo mundo, né, querendo conhecer culturas, querendo conhecer experimentos de linguagem. Isso, enfim, vai fazendo parte, né, da nossa vida. Nossa, desculpa. E depois, mais na minha adolescência, eu virei cinéfila mesmo. Eu ia ao cinema, eu via tudo que tinha em cartaz na cidade de São Paulo. Não preciso lembrar que não existia internet, né? Não existia nem videocassete na minha adolescência. A única maneira de você ver filme era em cineclubes ou nas salas comerciais.
você tem algum filme que te marcou durante a sua formação ainda, ou alguma grande referência, pode ser feminino ou não, alguma cineasta, alguma que tenha marcado, que visto Tem. assim, fala, caramba, eu quero fazer isso, e essa pessoa é uma... Tenho. Eu tenho, sim. Nesse momento, né, a partir dos 16 anos, que eu comecei a ser cinéfila e via filmes em cineclubes e tal, eu assisti o Rio 40 Graus. E foi um filme do Nelson Pereira dos Santos, né? Foi um filme que me marcou porque eu vi tardiamente, né? Evidentemente, mas é um filme que me proporcionou a percepção de que fazer um filme brasileiro sobre a realidade brasileira era possível. E isso me marcou muito, assim, sabe? Tornou concreto fazer cinematográfico para mim, muito embora eu nem sonhasse, né, em fazer filmes. Eu segui sendo cinéfila, e a partir principalmente dos anos 80, me lembro que isso aconteceu muito mais depois que a minha filha nasceu, eu comecei a conhecer o cinema feito por mulheres, mas mais do que isso, havia as trajetórias. Por exemplo, em 79 eu vi o filme da Ana Carolina, Mar de Rosas. Isso foi um marco, né? Porque uma mulher brasileira. Logo depois, o Gaijin, da Tezuka Yamazaki, era um filme que ultrapassava, sabe? Enfim, ele saía das bolhas, né? Era um filme de sucesso. Depois, A Hora da Estrela, da Suzana Amaral. Aí eu já estava capturada, porque aí eu tinha decidido estudar cinema e eu prestei o vestibular para a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, não entrei, e eu falei, é o que eu quero fazer, e eu comecei a estudar como ouvinte e trabalhar, né, fora do horário, né, de aula que eu tinha que trabalhar para me sustentar minha filha, enfim. Então, eu trabalhava com pesquisa de mercado e com tradução, que eram coisas que eu podia fazer sem horário para poder estudar, porque a ECA, né, a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, ela tem o curso de manhã de cinema, tinha pelo menos, né? Então, isso impunha, né, uma limitação para as pessoas que trabalhavam e estudavam. Mas foi muito inspirador, sabe? Saber das trajetórias da Ana Carolina, da Tezuka, da Suzana Amaral. E aí eu já, né, nesse começo dos anos 80, já na ECA, eu conheci as documentaristas de São Paulo, Inês Castilho, a Maria Rita Kel, que fez um curta-metragem, a Marta Aidar, a Sandra Werneck, que já estava fazendo filmes, documentais, a Lúcia Murati, e foram trajetórias muito inspiradoras, assim, foi muito importante para a minha geração saber que essas mulheres faziam filmes e que elas estavam, enfim, que elas chegavam, as suas trajetórias chegavam, né, até a gente. Só já fazendo um link com a série As Protagonistas, e como é que está sendo? Primeiro, pedir para você apresentar um pouco a série, para quem não conhece, e em Tá. seguida falar como é que está sendo conversar com algumas dessas mulheres que fizeram a história do cinema. Eu sei que a Suzana, já, enfim, não foram exatamente essas, mas que você citou, mas eu acho que a gente vi que você revisitou desde lá atrás, né? Desde
Cléo de Verberena, enfim, como é que Foi. está sendo dar esse mergulho na história do cinema feito pelas mulheres? Olha, a série, as protagonistas, ela se propõe a contar a história do audiovisual a partir da produção feminina, né? Porque principalmente minha filha, Ana Carolina, a Caru Alves de Souza, ela começou a se dar conta, né? Foi mais assim uma inspiração a partir dela, né? Mas ela me chamava a atenção, né? Para o fato de que as mulheres que você não sabia, né? Você sabe, elas existem, mas que elas não são comentadas, discutidas. E aí a pergunta, né, que a gente se fez é por que elas estão fora da história mesmo? Né? Como é que é a história do ponto de vista desta produção? Por que as mulheres brasileiras não são ensinadas nas escolas? Por que quando você entra numa universidade você não tem que ver filmes de mulheres? Você não estuda textos, reflexões, análises, críticas de pesquisadoras, ensaístas mulheres? Então, a gente se propôs a tecer um olhar para o cinema a partir dessa produção. Né? Acho que é um exercício um pouco... né? Você imagina como seria a história do Brasil contada de um outro ponto de vista, que não aquele que a gente aprende na escola, mas contada do ponto de vista das mulheres. O que seria a história do Brasil contada do ponto de vista dos indígenas que estavam aqui, né? Como é que eles contam essa história? Como é que eles veem a história? Como seria, por exemplo, a história da medicina do ponto de vista da produção das mulheres, né? Você que está, né, pensando na produção literária das mulheres, né, é isso, né? O que é que elas estão contando, quando, onde, por quê? E aí a série passou a percorrer mesmo, né, a história desde da primeira produção assinada por mulher, porque antes havia, né, produções... A questão da autoria não estava muito colocada, embora a gente visse nas fotos de estúdios dos filmes documentais da época, a gente visse que as mulheres tinham um papel ali preponderante, estavam na luz, na câmera, enfim. Mas o primeiro filme assinado por mulher foi, em 1932, o caso do Dominó Preto, da Cléo de Verberena. Então, a série começa ali, vem até os dias de hoje, olhando para essa produção. O que ela está acontecendo década a década, quais são as transformações que elas operam, o que essas obras estão contando, como está a representação das mulheres e quais são as pautas, enfim, né? É isso. E a série está sendo exibida neste momento no canal Cine Brasil TV e da Teresa Trautmann, e dirigido pela Teresa Trautmann, uma equipe muito legal que organiza, né, uma produção super, que exibe uma produção super bacana, interessante, brasileira, e eu estou muito feliz, sabe, de poder mostrar para as pessoas esse olhar e também, quem sabe, influenciar né, na possibilidade de que o cinema feito por mulheres passe a ser visto, estudado, com toda a sua relevância, né? Assim, e quebrando alguns tabus, né? Porque tem muita gente que fala filme de mulher não faz sucesso, pois a maior bilheteria até o Dama do Lotação, em 1970, foi de um filme de mulher, da Gilda de Abreu, o Ébrio. Né? A Carmen Santos, que era, né, uma pioneira, ela como atriz, ela era uma atriz produtora, e que depois também dirigiu.
Mas ela era uma pessoa que tinha total domínio das suas produções. Ela escolhia a história, o elenco, a equipe, arrumava dinheiro, ela era uma realizadora, né? Ela realmente dominava todo o processo, né? Inclusive, brigava com o distribuidor por espaço, por cota de tela, pela proteção do filme brasileiro. Então, né, o filme que foi responsável pela reconciliação do público brasileiro com seu cinema foi Carlota Joaquina, da Carla Camurati. Quer dizer, a importância das mulheres para a história do audiovisual, para os movimentos do audiovisual, é imensa. E isso precisa ser dito, né? Porque senão nós estamos sonegando a história. Vou tirar aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção nas entrevistas que eu fiz para esse outro projeto era... Você pega, por exemplo, lá atrás tem a Carmen Santos falando que ia dirigir de calça para criar um certo respeito, né, das equipes, e aí eu entrevistei a Carla também, ela fala que ela ia dirigir de vestido e que ela... quando tinha que ser firme, ela era, mas que ela também sabia ser doce, ela dominava. Eu fui gravar na produtora dela, você vê que ela tem ela fala assim, né? E todo mundo. Então você vê que tem uma trajetória ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você no set, como é que foi essa tua trajetória, desde os curtas-metragens. Eu vi que você começou fazendo produção, e aí depois, enfim, como é que foi essa tua entrada no set? Como é que foi lidar com as equipes, se você já viveu alguma situação que teve que se colocar mais fortemente por ser mulher, e de que forma isso mudou ou não dos primeiros filmes lá atrás, desde dos curtas-metragens ou do primeiro longa até as produções mais recentes. Olha, eu comecei fazendo produção, e isso foi muito bom, sabe, para mim, porque eu conheci o cinema das entranhas, no sentido de que, desde sempre, eu sei o tempo das coisas, eu sei o que é que precisa para botar, né, as pessoas no set filmando, as dinâmicas todas. E quando eu comecei a dirigir, isso foi em 83, né, o meu primeiro curta, foi um pouco, não muito tempo depois, né, que ali, nessa época, tudo parece tão intenso, né, dá a sensação de ser mais tempo, mas quando eu comecei a dirigir, eu sabia muito bem como funcionava aquilo, sabe? E eu via, assim, que em outros filmes que eu trabalhava, que as pessoas que começavam a dirigir não sabiam bem o que é que tinha que acontecer. Então, sabe, dava bronca para coisa que não adiantava dar, que era, né, assim, ficava irritado, ou né, não cuidava de alguma coisa que precisava ali de mais atenção, etc. Então, acho que isso, por um lado, né, me trouxe algum respeito no set. Eu realmente, nos meus sets, eu não me lembro de ter tido algum questionamento de autoridade, sabe? Até porque o cinema tem uma coisa que é muito clara, as funções são muito claras, né? Então, assim, e eu gosto de trabalhar com a criatividade das pessoas, de convocar, né? Enfim, sempre foi muito legal e muito harmônico, né? Os sets onde eu trabalhei. Realmente a coisa do machismo, ela é muito forte, eu vejo em outros lugares. Né? Por exemplo, né, mulheres na política. Agora eu estou, inclusive, refletindo bastante sobre isso. Tem um livro da Manu Dávila maravilhoso que eu estou lendo, estou muito impressionada, inclusive com o depoimento dela de pouco tempo, 2 dias atrás, sobre os ataques, né, que ela sofre. Não se comparam ao que eu vivi, mas eu já ouvia de representantes da minha entidade na época, né, que não poderia ocupar
um cargo de representante, né, dos cineastas, porque precisava entender de lei. Tem coisas desse tipo, sabe? De desqualificação, de você não ser levado a sério, e por pessoas, inclusive, que sabem menos que você, né? Isso é que é o mais complicado. Também a situação comercial, né? Sempre os homens estão menos experientes do que eu ali, conquistando espaços ou sendo chamados para trabalho. É muito difícil você ver uma mulher ser chamada para um trabalho, né? Tem um dinheiro aqui para você fazer esse filme, é a tua cara. Não tem isso, assim, não conheço. Você, né? Nós, mulheres, sempre temos que criar a ideia, levantar dinheiro para realizar, lançar, fazer. Por um lado, né, isso garante a nossa independência, por outro, podia ser mais fácil, né? Sem dúvida nenhuma. Então, eu vejo dessa forma. Isso hoje eu vejo que muda bastante, né? Foram poucas as vezes em que eu fui chamada para dirigir um projeto. Assim, eu conto nos dedos, para te dizer. Uma vez foi para fazer o primeiro programa sindical da televisão brasileira, que era um programa da POESP, um horário que a POESP comprou na Band, e eu fui convidada para dirigir, isso foi no começo dos anos 80. Depois foi uma série, para fazer uma série na TV Cultura, a série Direções. Fui chamada pelo Pedro Vieira, na gestão do Paulo Marcum, e eu fiz o Trago Comigo, e depois ainda, a partir desse material, montamos um longa-metragem, que é o Trago Comigo, e pela Mariângela Jesus na HBO para dirigir episódios do Psi. Pronto. Ui, tem um pernilongo aqui que eu vou te contar, viu? Você disse que começou como produtora e o seu primeiro longa foi enfim, ali num período difícil, né, que o cinema estava tentando voltar ali e ele é um filme de baixo orçamento, e eu imagino que essa tua visão de produção tenha ajudado também no desenho desse filme. Queria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu a ideia de fazer o filme, como é que foi o processo de produção, enfim, primeiro longa, o Céu de Céu Estrelas. de Estrelas? Olha, aconteceu uma coisa assim, eu estava feliz da vida fazendo curtas, mas de repente ninguém nunca mais me premiava os meus projetos em editais. E, você já fez melhor, esse roteiro aqui não está bom. Em geral, homens e amigos falavam isso. E aí, logo depois da era Collor, surgiu um edital promovido pelo Banespa, que hoje é Santander. O Banespa era um banco de Estado, que foi privatizado, infelizmente. E o Banespa, por causa dessa terra arrasada que aconteceu no governo Collor com o cinema, com a cultura, promoveu editais de realização e tinha um edital de telefilme ali. E eu queria filmar. Aí meu amigo Fernando Bonassi tinha lançado um livro, eu falei, Fernando, posso adaptar? Pode. Aí adaptei com o Márcio Ferrari, a gente ganhou edital, entrando com um projeto de telefilme, porque eu via que a concorrência era imensa, e telefilme ninguém estava afim. E eu, por outro lado, eu já trabalhava como assistente de direção em publicidade, e eu estava familiarizada com uma coisa que os cineastas não estavam, que era a edição não linear.
digital. E aí eu concebi, né, que o projeto seria assim, ele seria filmado em Super 16, porque era impossível naquele momento a tecnologia de ampliar uma coisa em beta, acho que nem beta existia uma TIC, não me lembro, isso que existia beta, assim. E aí enfim, eu pensei, né, em como realizar esse projeto dessa maneira. O edital dava R$100.000, que é muito pouco, né, para filme, e o Hugo Kovensky, que é um fotógrafo e também representante da Atom no Brasil, ele entrou como coprodutor do filme com a tecnologia Atom. E a tecnologia Atom consistia em filmar em película, que era o que tinha na ocasião, Super 16, e indexar os fotogramas de maneira que ele pudesse ser telecinado, fazer um transfer para vídeo, era beta, lembrei, e poder sincronizar com o som no vídeo para poder fazer edição e depois voltar para o filme. Esse era, né, voltar para o filme, quer dizer, né, a partir do negativo montado, você tirar cópias de filme. Não era digital nesse sentido, né, de você ter uma matriz digital. Não era possível naquele momento. Então, eu concebi isso, e o livro do Fernando, ele era uma história muito concentrada, né? Uma mulher que ganha um concurso de cabelos e uma passagem para ir para Miami, e ela decide viajar e ficar por lá e abandonar aqui a mãe e o noivo. E, inconformado, o noivo entra na casa dela e a sequestra, nas vésperas dela viajar. Essa é a história que se passa, é um thriller que se passa todo dentro de uma casa. E eu sabia que eu tinha aí um desafio dramatúrgico enorme, que é, né, numa locação só, porque aquele edital não proporcionava dinheiro para grandes voos, interessar o público. Então, tinha que, né, responder a esse desafio dramatúrgico. E ao projeto econômico, né, de filmar em Super 16, e finalizar, se eu não conseguisse recurso ou interesse de algum distribuidor para lançar o filme em sala, esse material em vídeo, né, que era intermediário, poderia ser editado para lançar em televisão, e não ir para cinema, que era um processo bem mais caro. Então, foi um projeto que eu concebi, que ele conseguiu adequar a tecnologia a um projeto dramatúrgico e a um projeto financeiro, né? Acho que esse foi a vantagem, digamos, né? Foi o trunfo do filme. E o filme, quando foi lançado, porque ele tinha essa linguagem, né? Eu quis usar a câmera na mão dentro de um espaço interno, isso na época não acontecia, isso foi antes do Dogma, por exemplo, né? Então, o filme ele surpreendeu muito, né? Por essas características dele. Ele estreou em Toronto, teve uma crítica incrível, né? Ele passou em Berlim, passou em Roterdã, ele foi realmente muito apreciado fora do Brasil, e aí, né, depois ele foi lançado aqui no Brasil. Eu trabalhei com um elenco muito parceiro, a Leona Cavallo e o Paulo Vespúcio. Eles foram realmente muito dedicados, talentosos, foi incrível, assim. E a equipe toda, né? Foi uma experiência
de geração, né? Foi o primeiro filme, o primeiro longa da minha geração foi esse, foi o meu. E, quer dizer, na verdade, não foi o primeiro, né? O primeiro longa da minha geração foi o Carlota Joaquina, da Carla Camurati. Naquela época havia uma certa distância, né? A Carla teve outra trajetória, ela fez curtas também na mesma época que eu, mas era atriz. Então é engraçado, né? Como naquela época a gente talvez não se identificasse tanto, embora a gente tenha, acho que a gente tenha a mesma idade. E hoje eu vejo que é a mesma geração. Inclusive, eu vi o filme da Carla um mês antes de começar a filmar, e aquilo foi um estrondo, porque era né, é um filme maravilhoso, e de uma mulher, enfim, e fazendo sucesso. Foi muito importante. Como é que você escolhe os seus temas para fazer um filme? Por que, por exemplo, você falou desse primeiro filme, por que, que esse livro em especial ele te tocou, entendeu? Você quis fazer esse filme. E aí, só um dado de curiosidade, eu assisti esse filme no meu curso de linguagem audiovisual, então realmente um filme que entrou para... Enfim, você está estudando ali o audiovisual e ele entra na grade, né? Porque realmente ele é forte, ele é muito precursor, assim. Que ótimo! Mas como é que... Fico feliz, viu, de saber. Quero agradecer ao professor e ao curso. É a ECO, é a escola de comunicação aqui da... Mas já tem tempo. Olha só, poxa, que legal. Olha, o filme, como que eu escolho? Porque eu era amiga do Fernando, ele escreveu o primeiro romance dele, eu fui no lançamento e ele escreveu para mim, né? Porque a gente fez a ECA junto, só que o Fernando era aluno regular, eu era ouvinte. E a gente se aproximou ali, né, naquele momento. E o Fernando, quando ele lançou esse livro, é claro que eu fui no lançamento, ele escreveu assim: isso aqui é muito melhor do que filmar. E eu achava aquilo um absurdo, como o Fernando escrever é melhor que filmar é muito melhor. Mas aí, quando surgiu esse edital, eu queria filmar. Eu tinha ficado muito impressionada, é claro, com o livro do Fernando, é um livro... Jean-Claude Bernardet, que depois foi roteirista do filme, ele passou a ter uma definição de um tipo de filme em que ele chama de dramaturgia concentrada, né? São dois personagens em uma locação. É claro que tem um ou outro que entra, sai, mas o filme tem isso, né? A dramaturgia concentrada. Então, o livro do Fernando, né, era tudo que a gente pensava, né, em filmar com concentração e não fazer bobagem. A gente achava bobagem, né? Filmes que distraíam, que tinham um orçamento maior, enfim, que a gente achava inócuos, que hoje eu vejo que era uma visão muito sectária, mas, de qualquer forma, o livro do Fernando ele tinha tudo a ver com aquilo que... né, com a radicalidade com que a gente pensava na época. Mas quando você vai filmar, quando você vai escolher uma história para filmar, o que mais te atrai, assim, seja na construção dos personagens, enfim, você gosta de trabalhar com personagens femininas fortes? Como é que... E aí, se você puder responder, dando alguns exemplos mesmo na tua filmografia, assim, como é que foi? Você falou do primeiro filme, mas por que, por exemplo, fez o Antônia? Por que fez... Entendi. Olha, mesmo um Céu de Estrelas, aconteceu uma coisa interessante. E acho que aí é que começou esse meu desejo de
ou esse meu olhar para os personagens femininos, que é uma constante nos meus filmes e na minha carreira. O livro do Fernando, que é maravilhoso, que é essa história, né, que eu falei, né, o livro do Fernando, aliás, é o inverso, é a história de um homem que, que é rejeitado pela sua companheira, e aí ele a sequestra. O Fernando ele não dá nome aos seus personagens, é sempre o homem e a mulher. E a história do livro é toda contada do ponto de vista da personagem masculina. O homem vai, a mulher chega, e o olhar é do homem. E para escrever o roteiro, eu precisava construir essa personagem. Porque se no livro ela poderia ser opaca, e é interessante que ela seja, para fazer o filme, eu, né, precisava de elementos para dirigir uma atriz, para escrever a personagem. Então, quando eu convidei Jean-Claude Bernardet para ler o roteiro, porque eu estava angustiada, né, com a versão que eu tinha, não gostava, ele propôs o seguinte: vamos mudar o foco narrativo. Ele não quis ler o livro, ele quis apreender a história a partir daquilo que eu estava contando para ele, e ele propôs mudar o foco narrativo da personagem masculina para a feminina, de maneira que ela ganhasse, né, espaço, corpo na tela. E aí ele e o Roberto Moreira criaram um dispositivo muito interessante, que grudar o ponto de vista do espectador ao ponto de vista da personagem feminina. Ou seja, tudo que ela vê é o que o espectador vê. Tudo que o espectador vê, enfim, é o que ela vê. Então, se tem um barulho aqui fora, a câmera está comigo, está com você. A gente não sabe que barulho é esse, a não ser que uma de nós saia para ver o que está acontecendo. Sei lá, tiroteio, mecatombe, qualquer coisa. E isso é um desafio, né? Narrativo é um desafio para a mise-en-scène, para a direção, mas, de qualquer forma, ajudou muito a solucionar essa necessidade que eu tinha de crescer com a personagem feminina. Depois desse filme, a gente também trabalhou muito sobre a ideia de tragédia, né? Tragédia da vida das pessoas, tragédia humana, mas tragédia no sentido dramatúrgico, de gênero narrativo mesmo, gênero trágico, né, inspirado com a estrutura das tragédias gregas. A partir daí, Jean-Claude, eu demonstrei, né, interesse por continuar investigando esse gênero narrativo, e o Jean-Claude, então, escreveu para mim o Através da Janela, que é o meu segundo longa, que é a história de uma mulher que vive com seu filho, e ela, enfim, tem uma viagem sobre quem ele é e não enxerga quem ele, na realidade, seja. E esse roteiro foi escrito a 3 mãos, a 6 mãos, né? Por 3 pessoas, o Jean-Claude, eu e o Fernando Bonassi. E eu criei, a partir daí, a ideia de que eu estava fazendo uma trilogia dos 3 arquétipos do feminino. Eu criei esse desafio para mim mesma, né? Então, o Céu de Estrelas seria a história de uma mulher, né, que está amadurecendo, né? Ela quer ficar independente, né, da sua mãe e do seu noivo e viver a sua vida. Através da Janela era a história de uma velha, né, uma mulher adulta que estava no seu ocaso e não conseguia se separar ali do filho. E eu sabia, então, que o próximo arquétipo seria o nascimento, né, porque esse arquétipo do feminino é nascimento, crescimento e morte, e esse é o ciclo da vida que se repete interminavelmente, é o ciclo da vida. Só que aí eu decidi também não fazer um filme sobre uma criança, mas fazer um filme sobre o nascimento
de uma persona social, né, de uma jovem adolescente, esse momento em que as jovens participam da sociedade, né, do seu meio, da sociedade no sentido do seu meio, né, elas passam a ter uma vida para fora, fora do lar, né, para social. E aí surgiu um convite para eu fazer um filme sobre hip hop na cidade de Santo André. E como eu estava, isso aconteceu no meio do Através da Janela, eu estava filmando, lançando Através da Janela, então eu propus fazer um documentário antes para me entender, né, nesse ambiente do hip hop. E aí eu fiz com o Francisco César Filho, o 2010, e comecei a investigar histórias de mulheres que queriam se tornar profissionais através da música do hip hop e viver disso, que era, apesar de eu já ter feito vários filmes, era muito difícil para mim, impossível praticamente, né, viver da minha arte, da minha criação. Então, todos esses filmes, eles, de alguma forma, né, eles têm aspectos biográficos da minha vida. E, para mim, sempre foi um desafio, né, que o alto, né, no momento em que não era uma profissão ser cineasta, hoje é, né, na época não. E esse era o desafio dessa personagem chamada Antônia, que era viver da sua arte, ela lutava por isso. E eu fiquei colhendo 1000 histórias, né? Além desse documentário, fui entrevistando pessoas que queriam, que eram mulheres rappers, mulheres que queriam viver de alguma coisa inusitada, né? E não trilhar um caminho do emprego, né? Um caminho dado. E aí eu colhi muitas histórias, enquanto isso, tentando desesperadamente levantar dinheiro para realizar esse filme. Enfim, durou 4 anos essa batalha. Finalmente, quando consegui, eu convidei o Roberto Moreira, que era meu sócio na ocasião, para escrever o roteiro comigo. Ele é cineasta e roteirista. E o Roberto olhou aquele material todo e ele pensou: por que a gente não faz de Antônia não uma personagem, mas um grupo de mulheres que querem viver do hip hop, que são negras, né? Já era uma característica dessa personagem, e que moram na periferia, que também já era uma característica dessa personagem. Então, a ideia de um grupo de mulheres, não de uma mulher, foi dele. A gente, nisso eu já, enfim, aí já estava em franca pesquisa, né, com as mulheres do rap, e aí foi feito o filme, que tem, enfim, uma característica muito específica, que eu busquei na mise-en-scène, na estruturação toda do filme, absorver uma característica do rap, que no rap você não tem intérprete, né? Você tem o MC que conta a história do seu ponto de vista, né? Mesmo que ele está falando de alguém, ele fala o meu amigo, ou tal pessoa, né? Não tem isso de alguém escrever para outra pessoa cantar. E então eu decidi que a gente ia no roteiro criar as sequências dramáticas, né, ou a história, mas que a gente não ia criar diálogos, e que eu ia convidar, selecionar pessoas oriundas da cena hip hop da periferia paulistana para serem atores desse filme, e que essas pessoas, através das improvisações, das encenações, nos ensaios, iriam construir os diálogos. E assim foi feito. Foi um processo longuíssimo de seleção, meses de ensaio. A Silvana, né, que era
e o Pena, que eles eram os preparadores, a Silvana gravava, depois, né, a gente olhava, editava, e só depois de terminado o ensaio, que eles souberam o fim do filme, é que aí eu transcrevia alguns diálogos, falava, bom, então a cena é essa, mas toda a construção da fala veio deles, e algumas cenas também foram mudadas, né, ali no ensaio. E aí depois a gente teve a parceria incrível da O2, que, né, o Fernando Meirelles entrou ali como coprodutor do filme e licenciou o filme para televisão e virou, né, a série Antônia, que foi um recorde de audiência no horário, na época, foi um super sucesso, assim, porque era uma série de mulheres da periferia, sobre mulheres, né, da periferia. E muita gente se identificou, foi muito legal, né, e eu fiz questão, né, de trabalhar uma construção, uma representação positiva da mulher, né, do rap, do hip hop, e isso sempre foi muito importante para mim, né, a representação das mulheres não ser uma representação, enfim, ter consciência, né, de que a maior parte dos homens representa o nosso corpo como objeto e constrói as nossas personagens a partir do seu olhar, que em geral é preconceituoso né, e não abarca todo o universo, né, que a gente vive, que a gente é. E assim eu termino a trilogia e o meu próximo filme, ele vem, que é o Hoje, né? Ele vem através de uma mulher, a Beth Faria, a atriz, ela me procurou, indicada pelo Fernando, para eu dirigir o filme, um filme baseado num livro mais recente do Fernando Bonassi, que se chamava Prova Contrária, e que é a história de uma mulher que ela acaba de receber uma indenização pelo desaparecimento do companheiro dela na época da ditadura militar, e com isso ela compra um apartamento, consegue, né, realizar esse sonho. E no dia que ela muda para o apartamento, o ex-companheiro volta, e eles têm ali um acerto de contas, de afeto, enfim. E depois a Beth desistiu do filme, mas eu já tinha contado essa história para o Jean-Claude, e o Jean-Claude teve uma outra visão, né, dessa história, que eu achei interessante, mas tinha principalmente no livro do Fernando um capítulo em que essa mulher está contando, né, para o companheiro que foi tão difícil viver, né, o desaparecimento e o desaparecimento dele, que ela, né, achou que ele tinha morrido e tal, que ela tentou suicídio. E no livro tem a descrição desse suicídio. E acontece que eu perdi muito cedo, minha filha nasceu, tinha 18 anos, e o pai dela morreu, ela tinha 3 meses. E foi muito difícil, né, viver a morte dele para mim. Enfim, foi terrível. E eu imaginei um dia que eu não ia suportar essa perda e que eu iria me suicidar. E eu imaginei o meu suicídio. E aí eu estava num momento em que eu estava contando para minha filha, né, como é que imagina, depois de décadas, né, como o pai dela tinha realmente morrido, o primeiro pai, e eu quis fazer um filme para contar isso. E o filme todo se organiza em torno dessa cena. Tem um teaser, está no YouTube, chama Janela, que é a cena do meu suicídio, e onde a personagem conta para o seu
ex-companheiro, como ela pensou em morrer e como ela decidiu viver. E esse é o filme, né, meu quarto filme. E nesse meio tempo eu fui convidada enquanto eu estava, né, na busca eterna, durou 8 anos, né, para conseguir recurso para fazer esse filme, de 2000 para lançar, de 2004 para 2000, de 2006 para 2014. Mas nesse meio tempo eu fui convidada pelo Pedro Vieira da TV Cultura para fazer uma série num projeto chamado Direções. E aí enfim, eu falei, eu topo, mas eu não posso sair desse tema aqui, porque eu estou pesquisando, estou tentando achar o filme, como é que eu vou fazer, não sei o quê. E eles toparam. Então, o Matias Mariani, que também é coprodutor da série, ele escreveu um argumento que prontamente gostei e que me permitiu pesquisar mais sobre a história dessas personagens que conseguiram sobreviver à ditadura, que não é, enfim, não é a minha experiência, não venho de uma família que tivesse alguma participação na luta política, enfim, né, não conhecia ninguém que tivesse vivido isso, então a gente realmente precisou fazer uma pesquisa, encontrar pessoas cujas trajetórias eu admiro e que fiquei próxima até hoje. E a história que o Matias propôs é a história de um cara que nessa altura já tinha, foi 2009, né, seus 60 anos, e diretor de teatro que se dá conta de que ele perdeu a memória desse período traumático em que ele esteve preso. E aí ele resolve convocar um jovem elenco para fazer uma peça. E a peça ele pede a improvisação a partir de fiapos de memória que ele tem desse período, e as improvisações vão provocando gatilhos nele para que ele se lembre. E aí essa série, e depois né, eu tinha os direitos sobre o material e montei um filme, um longa-metragem, montamos essa série, que é a história desse homem que encontra o seu passado. Ela tem 3 camadas narrativas. Uma é o depoimento, que começa com o depoimento dele, do Telmo, que é interpretado pelo Carlos Alberto Richelli, que eu amo de paixão, e nesse filme eu adoro o trabalho dele. E então são os depoimentos dessa personagem, do Telmo, que se misturam a depoimentos reais sobre a época, sobre a memória da época, o tempo presente, né, na diegese, que é ele realizando a peça e fazendo os ensaios, e quando ele tem os gatilhos, o que a gente vê, quando ele se lembra, o que a gente vê não é o passado, é o futuro através das cenas da peça montada. Então, o filme ele traz 3 tempos, né? Um dos depoimentos que trazem uma memória do passado, tem o presente, que é a realização da peça, e tem o futuro, que é a peça, cenas da peça. E teve até pessoas que me pediram os direitos para montar a peça, que nunca foi escrita, né? A gente só escreveu trechos da peça. E esse é o meu quinto filme, e nesse período, né, do Trago Comigo, do Hoje, eu tive minha mãe morreu, né, uma semana antes do lançamento do Antônia. Minha mãe morreu, isso foi em 2007, e no dia que a minha mãe morreu, meu tio, irmão do meu pai,
me contou uma história ali no caixão aberto, né? Que o meu pai tinha tido dinheiro algum dia. Meu pai era super duro, minha mãe professora primária, meu pai corretor de imóveis. A gente teve uma vida de classe média, mas, né, muito simples. E aí eu me espantei, né? Como assim, né? Meu pai teve dinheiro e que ele fazia isso, fazia aquilo. Aí meu tio disse: seu pai teve dinheiro e ele teve algum problema e teve que fugir para o Mato Grosso. Isso foi antes dele conhecer a tua mãe. E eu não tinha mais minha mãe para perguntar isso. Minha tia, irmã da minha mãe, não sabia. Comecei a perguntar para os meus tios, não ali na hora, né, do velório. Enfim, não pude dar muita atenção a isso. Depois a história ficou, né, repercutindo em mim. Falava muito com a minha filha sobre isso. E fui perguntando com a minha filha e com a minha irmã, e fui perguntando para a família e descobri que ninguém sabia direito essa história, cada um tinha um pedaço da história. Minha tia, irmã da minha mãe, que, né, eram muito amigas, também não sabia. E eu resolvi fazer um filme para descobrir, porque se eu não fizesse um filme, eu ia deixar essa história para trás. Eu tinha que fazer disso, fazer o meu ofício descobrir essa, fazer, né, usar o meu ofício para descobrir. E aí eu fiz um documentário chamado O Rei do Carimã, onde eu busco esclarecer essa história. E aí, depois da trilogia das mulheres, eu fiz o que eu chamo de trilogia, né, recupero o passado para poder andar para o futuro, que é o Trago Comigo, na versão série e na versão longa, o Hoje e o Rei do Carimã. É claro que nesse meio tempo eu fiz mil outras coisas, né? Mas acho que do ponto de vista da minha construção e pesquisa dramatúrgica, que está sempre ecoando, né, em conteúdos pessoais, esses foram digamos, os projetos, né, mais pessoais e transformadores. E o último longa que eu fiz, porque aí eu também começo a escrever e dirigir muitas séries, né, Causando na Rua, as protagonistas, alguns documentários também, fiz curtas, clipes nesse meio tempo, enfim. Eu trabalho, escrevo bastante, mas aí uma amiga, a Maria da Penha, fez um dia, né, me encontrou e falou: tem uma história que dá um filme e que você tem que fazer um filme. E isso é uma coisa que eu não gosto, porque assim, todo mundo vem, né, com esse negócio: isso aqui dá um filme, você tem que fazer um filme. Só que essa história, a Penha é uma amiga querida que me conhece, né? Essa história repercutiu mesmo, que é a história de uma menina super jovem que saiu da faculdade, foi num barzinho ali, acho que na Augusta, não, em Pinheiros, e aí ela ia saiu do bar para pegar o namorado, que estava na Augusta, e o namorado, sim, estava na Augusta, e ela é sequestrada. E aí ela, enfim, né, dá tudo errado, né? Ou seja, eles querem fazer um sequestro relâmpago, dá tudo errado, eles não conseguem chegar até o caixa eletrônico às 10 e resolvem ficar com ela a noite inteira. E essa é uma menina que, né, tem consciência social, e ela percebe que ela poderia, né, ser amiga daqueles caras, se não fosse ser companheira, colega de escola daquelas pessoas, se não fosse né, o abismo social que existe, né, mesmo entre uma pessoa de classe média abaixo, carrinho velho, enfim, e a periferia, né, esse abismo é muito grande. E aí o filme é isso, é um thriller também, né? Eu acabo fazendo muito thriller, não parece, mas é Um Céu de Estrelas, é um thriller, o próprio Através da Janela, né? Tem traços de thriller, enfim.
trago comigo também. E esse é meu último filme. E agora eu estou escrevendo, desde de 2018, na verdade, desde que o Lula foi preso, estou escrevendo um filme chamado Democracia, que é justamente parte, né, da minha percepção de que quando eu era adolescente eu comecei a militar, né, no movimento estudantil que estava renascendo depois da ditadura, no final dos anos 70, e eu conheci meu companheiro, né, nesse movimento, e a gente decidiu, né, ficar junto, ter filho, e quando nasceu a minha filha, a gente percebeu que no Brasil não existia nenhuma geração que tivesse vivido longamente sem conhecer a interrupção democrática. E a gente, imagina, tinha 18 anos, ele 19, né, a gente era muito jovem, a gente fez um pedido, meio juramento ali, né, com o bebê aqui, que a nossa filha tivesse uma longa vida num país democrático. E quando, né, 2016, o golpe, quando tudo aconteceu, eu achando que o mundo só ia andar para frente, né, que o Brasil só iria melhorar e ser mais democrático, mais inclusivo, e tudo aquilo aconteceu, eu fiquei em estado de choque quando foi no começo do ano, né, logo depois da prisão do Lula, eu entendi o que eu tinha que fazer. E aí, o que eu queria dizer? E aí eu escrevi, né, comecei a escrever esse projeto, que é um pouco tomar contato, né, com esse fato de que a minha geração, né, a gente que começou, né, nos anos em 77, 78, no movimento estudantil, que estava abrindo, aí o período de abertura, e depois a luta pelas diretas, né? E, enfim, aí teve Collor, mas aí teve Lula, aí teve Dilma, a gente achou que o mundo ia andar para frente sempre. E que aquilo que estava acontecendo foi um choque muito grande. Por que a América Latina não consegue, né, manter as suas instituições, a sua democracia? E aí o documentário parte desse desejo super infantil, né, que o pai da minha filha e eu fizemos, para refletir sobre a nossa democracia. E aí, bom, enfim, filmei muita coisa em 2018, lancei, né, o Sequestro Relâmpago, e aí comecei a filmar as protagonistas, terminamos as protagonistas, e aí veio a pandemia, e agora a gente está escrevendo. Eu sou líder de um núcleo criativo, e a gente está preparando 5 projetos de série, com várias equipes. A gente está também produzindo uma série chamada De Menor, baseada no filme da Carol Alves de Souza, que é minha filha e minha sócia. E eu vou fazer também, porque aí, sabe, com protagonistas entrei um pouco nessa indignação, né, com o apagamento da história das mulheres, e comecei a pesquisar a autoria, né, por que é tão difícil reconhecer a autoria das mulheres, e aí eu propus para o canal Arte 1, e agora está rolando, acho que vai rolar, um documentário chamado Mulheres Artistas, que é sobre as mulheres artistas do século XIX, que eram consideradas amadoras, porque até o início da República elas não podiam estudar, não podiam frequentar a escola. Então, embora elas produzissem, elas não eram consideradas profissionais. E aí depois a trajetória de algumas profissionais e também a pergunta do por que o trabalho artesanal das mulheres não é considerado arte.
Então, vai ser um documentário sobre isso, e um outro documentário que tem a ver com o século XIX também, que para o Cine Brasil TV, que é a história da Marieta Baderna. O documentário chama Baderna é uma bailarina, que é a história dessa personagem que vem para cá no século XIX e que era a prima bailarina da Scala de Milano e chega aqui, se encanta com a vida do Rio de Janeiro, com o Lundu. Ela, né, vira uma celebridade e depois acaba caindo no ostracismo né, tem histórias que dizem que está ligado ao fato de que ela dançava lundu, que era a dança das pessoas escravizadas na época, né? Então, é isso. Estou super ansiosa para ver essa redescoberta dessas mulheres, me interessa demais, assim. E eu para ver a sua descoberta também estou interessada. Eu fiz nessa série de literatura, a gente fala sobre as pioneiras da literatura. Puta, As lindo. primeiras, né? E aí tem uma frase que é de uma pesquisadora de Minas, que ela fala que o primeiro ato de rebeldia da mulher foi aprender a ler, depois aprender a escrever, porque isso é poder, né? A autoria, primeiro você conseguir ali, porque elas não podiam estudar. Eu fiz recentemente para o site uma matéria sobre a entrada das mulheres na escola. Pois é. A Eliana, esqueci o nome, ela estuda isso, né? Então, enfim, tem muitas mulheres que foram apagadas em todas as áreas. Eu acho super importante assim, a gente fazer esse trabalho. Eu ficaria aqui conversando com você direto, super, sou fã assim mesmo assim do teu trabalho e tal. Queria fazer uma última pergunta, que primeiro, como é que foi começar a... Você foi mais jovem e você fez toda uma trajetória no cinema ali. Como é que foi conciliar o trabalho com a maternidade? E depois, como é que foi esse caminho de vocês, dessa parceria sua com a sua filha? Enfim, você falou várias vezes aqui de projetos, por exemplo, protagonistas, que foi uma coisa que, de certa surgiu dela. Ela tem também, enfim, vocês desenvolvem, vocês trabalham junto. A minha mãe, ela trabalha também comigo nesse projeto, né, no Mulheres de Luta, e a minha mãe não vem de uma formação audiovisual, nem de jornalista, nunca passou, nunca trabalhou com isso, e aí ela, enfim, comecei a fazer os primeiros documentários e tinha que estar no trabalho, falei, mãe, vai você entrevistar. Então, ela acabou entrando nesse meio, então fiquei super curiosa para saber um pouquinho mais como é que foi. Que ela começou no cinema com você, né? Porque eu tenho uma filha de 2 anos, ela não tem como separar, assim, né? Você da tua, pelo menos no meu caso, assim. Então, ela começou no cinema junto com você e ela hoje está no audiovisual com você fazendo, de fato, criando e como sócia, parceira e tal. Muito curiosa, assim, para saber um pouquinho sobre essa relação, assim, da maternidade com o trabalho e essa parceria de vocês duas. Pois é, então, mas sabe o que acontece? Assim, né? Eu tenho uma amiga, Belela, uma vez ela me falou uma coisa que me marcou muito, né? E ela é uma super mãe, e acho que eu era também, eu não quero culpar os meus filhos, ela dizendo, né? Tem mais de um, de nada. E eu eu era muito jovem, né? Quando a Caru nasceu, ela não foi uma surpresa, né? A gente perdeu um bebê antes dela, ela foi, né, uma gestação desejada eu passei a ter essa certeza de que eu tinha que né, me constituir profissionalmente ao mesmo tempo em que eu estava cuidando dela, né? Isso não tinha uma coisa primeiro isso, depois aquilo, porque tinha que trabalhar desde cedo, trabalhava e tinha que, né?
e adorava cinema. Me perguntei o que eu quero fazer até o dia que eu morrer, e aí eu tinha certeza de que teria que ser uma coisa que eu gostasse muito, e a única coisa que eu gostava muito era cinema. Mesmo não sendo uma profissão nessa ocasião, eu sabia que eu tinha que fazer o que eu queria, assim, e tinha que construir, né? Foi muito difícil viver disso, né? Eu fazia pesquisa de mercado e tradução, enfim, não, né? Não era porque precisava trabalhar. E eu também conheci o meu segundo companheiro, né? Que também é pai da Caru, o Francisco César Filho, que é o cineasta Francisco César Filho, na época também tinha a minha idade, e eu conheci no cinema, e ele também queria fazer cinema. Então, nós dois, né, nos lançamos a, a essa aventura, né, que é fazer cinema e criar uma filha, porque ele me ajudou a criar a Caru mesmo depois que a gente se separou. A Caru, ela não gostava de visitar o set, né? Mesmo. Se ela odiava, eu não sei se é porque ela achava chato, sabe? Era perigoso. Eu só tenho uma foto dela, ou seja, uma sequência de fotos dela num set de filmagem. Ela não ia. E eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, um dia nesse filme, só para você saber o que eu estou fazendo. Eu fazia assistência de direção em publicidade, e teve uma época que a gente levava, né, o teste de elenco para assistir, fazia o teste, aí eu tinha que organizar, assistir em videocassete, organizar para apresentar né, para os meus diretores, esse é tal pessoa, faz isso, e depois voltar no dia seguinte, né, editar uma proposta de seleção. E eu fazia isso em casa, e a Caru via, às vezes dava risada, enfim. Essa parte ela gostava. Só pelo mico de algumas pessoas, coitadas, que ela gostava de dar risada. Mas ela não... Sim, ela gostava de ver filme norte-americano na televisão e no cinema. E aí, como é que foi? Sei lá, estava filmando Antônia, isso já em 2004, e precisava de alguém, trabalho escravo, para fazer o making off, porque eu sabia que a gente estava tendo a experiência de um processo inédito e que seria muito legal documentar, e eu pedi para a Caru fazer. Acho que ela já tinha feito algumas coisas, sabe, com umas câmeras emprestadas, que ela já tinha feito, sei lá, acho que algum trabalho de escola, não sei. E eu pedi, eu implorei mesmo para ela fazer o making off do Antônia, e ela fez, e eu achei muito interessante, sabe? Assim, ali tinha uma personalidade, tinha um olhar. E depois no final do Antônia, eu me separei dos meus sócios e eu tinha que montar uma outra produtora imediatamente. Aí, de novo, eu implorei, Caru, pelo amor de Deus, me ajuda, porque, né, preciso de uma produtora, né, para receber os direitos, né, do filme, poder lançar né, não tem sócio assim, sócio não é uma coisa que você acha, né? E você é a única pessoa que eu confio, vem. E ela foi maravilhosa, assim, ela sabe, acho que eu não teria sobrevivido ali sem ela, porque ela foi um apoio moral, físico, afetivo. Já tinha ali, sei lá quantos anos, 20 e pouco, ela estava saindo da faculdade. E também foi um trabalho escravo, sabe? Porque, né, durante muito tempo ela segurou a onda da produtora e, né, comigo, as duas ali, né, na burocracia e mesmo criando coisas e fazendo, é duro, né? E só nós duas.
E aí ela começou a dirigir algumas coisas, né, para a TV Cultura, documentários, e começou a ser chamada, e foi rolando. Ela começou a escrever curtas, que ela, né, inicialmente nem queria muito dirigir, aí foi dirigindo. Mas é uma parceria, assim, né? Foi muito importante eu ter, acho, né, no início, ter essa acho que esse desejo de que, né, nenhuma criança pode ter a responsabilidade da não realização dos seus pais, né? De que esse é um desafio que a gente tem que encarar mesmo, né? Que é ir atrás dos desejos e também cuidar dos filhos. Eu acho que eu cuidei muito bem dela, assim, acho que eu não fiquei devendo nada, não. Não sei o que ela acha, mas acho que não, acho que ela fala, assim, da infância com alegria, com felicidade, porque eu também adorava cuidar dela, né? Enfim, curtia pra caramba. E Mas a Caru, ela foi desabrochando, né, para o cinema. Ela, né, enfim, eu acho que eu acho que, né, a nossa parceria, ela talvez tenha data, sabe? Porque ela vai viver a carreira dela, que é outra coisa. Eu sou diretora produtora, ela não sei se ela quer isso, né? E ela acabou lançando um filme, Meu Nome é Bagdá, que puta, estourou, assim, foi incrível, foi o último, ganhou o prêmio em Berlim, que foi o último festival antes da pandemia. O filme não para de passar, é licenciado para tudo que é país, ganhou um monte de prêmio. A Caru agora está em Madrid, né? Ela foi estudar artes visuais, ela tem ali é um orgulho, né? Assim, é uma realização, realmente, né? Pensar nesses 40 anos de convívio com ela né? E ver. Acredito que a sua mãe deva sentir isso, né? Ver, né, a sua filha realizada, né? Desabrochada ali, né? Mostrando a sua luz para o mundo. Tem a ver isso com a Antônia, né? Quando a pessoa vai para a vida, né? Para o social nesse sentido, né? Para a sociedade, o que ela pode oferecer para a sociedade, não importa também, né? Que seja um trabalho criativo, que bom que é, e que algumas pessoas, mas, né? O que né? A gente dentro de um contexto, né? O que a gente transforma. Às vezes você também trabalha numa coisa mais burocrática e nem por isso, né, você deixa de transformar, de trocar. De qualquer forma, qualquer que seja o caminho também, né, das filhas e dos filhos, acho que, né, são caminhos que se a gente olha, respeita, gosta, né, acho que isso também é muito legal. E tem essa coisa, né, só para terminar, que é muito especial, eu acho, né, que são as filhas de mulheres, né, que acaba tendo uma matrilinearidade aí que você está vivendo. Minha mãe era professora, né, mas acho que minha mãe e minhas tias, é claro, meu pai e meus tios também, a gente sempre foi muito próximos, mas, né, hoje eu sei o que eu aprendi da minha mãe, mesmo sem ela dizer que estava me ensinando. Não, com certeza. Queria super te agradecer você ter topado participar. Fiquei realmente muito, muito feliz assim de conversar com você. E a minha mãe é minha sócia também, mesmo esquema, eu tinha que abrir uma produtora. Eu falei, mãe, entra aqui porque é isso, é a pessoa Que eu confio. legal. Foi inverso, né? Mas Pois eu é. acho que eu concordo com você, essa relação entre mulheres é muito forte. Eu tenho uma ótima relação com meu pai,
mas enfim, a minha mãe, minha filha enfim, a gente se entende de uma forma diferente porque nós somos mulheres também, então gerações diferentes e tal. Acho que o seu cinema é super não dá, não é o tipo de filme que você passa ali meio batido, sabe? Tem uma autoria muito grande, dá para ver que tem muito de você dentro da tua obra, assim, principalmente em cima depois dessa conversa, assim. E é isso, só te agradecer, curiosíssima para ver os outros projetos aí. Que bom que você está trazendo também essas obras para gente. Obrigadão, Tatá. Depois eu Obrigada a envio o você. link para você. Tá, eu também quero ver o seu trabalho, quero ver a tua série, teu documentário. Fiquei curiosa. Posso enviar. Oba! Começou muito, eu trabalhei muito tempo no canal Curta e tinha projetos incríveis que chegavam, havia muito poucos projetos com mulheres, então você tinha, sei lá, série sobre história, aí você tinha lá 13 homens, eu falei, tem alguma coisa errada, e eram homens maravilhosos até, sabe? Tem Sim, alguma coisa pois é. errada aí. E aí comecei lá a fazer um jornalismozinho assim, chamado Super Mulheres na época. E aí isso foi dando, foi ficando maior, assim, aí fui fazendo algumas coisas sempre relacionadas a essa temática, segunda onda feminista, fiz um doc, sempre meio na guerrilha ali, sabe? Pegava a câmera, ia Sei. gravar e aí foi rendendo. Mas é A isso, gente né? viveu um momento bom, né? Há uns anos, sei lá, 3 anos atrás de produção, então consegui fazer a série de literatura, consegui fazer esse doc de cinema, fiz um sobre moda plus size também, para mulheres Que gordas, legal. e Sei, super que legal. bacana. Porque é isso, você percebe que existe uma falta um apagamento assim, em todas as áreas. E aí isso, de certa forma, me atrai. Eu acho que talvez por isso eu gosto tanto do teu cinema também, que foi um negócio que me marcou desde a faculdade ali. Que E bom. muito bom, Nossa, eu assim. fico muito feliz. Eu quero apreciar o teu também. Vou atrás. Vou enviar os links para você. Tá bom? Tá. Obrigadão, Obrigada. Tatá. Um beijo, bom fim Obrigada a você. Beijo para de você e dia, para beijo, vocês Tatá. todos. Tchau, tchau.